Bom, nessa primeira aula, nós vamos criar uma aplicação com React, que vai apresentar a tabela do Brasileirão para o usuário. Nesse modelo aqui, onde teremos a tabela de classificação, com dois botões com ações para mostrar na página inicial a classificação e as partidas. Mas como vocês podem ver aqui deu um erro, mas já já nós vamos resolver esse problema. Então, a tarefinha de hoje é praticar essa criação e desenvolver. Então, vamos lá. Aqui no meu terminal do VS Code, nós vamos começar criando uma pasta na área de trabalho. No meu caso, eu já criei. É a pasta chamada Desenvolve. Opa, Desktop, CD, Desenvolve. Dentro de Desenvolve, nós vamos criar uma nova aplicação. Essa aplicação, ela vai se chamar, deixa eu dar aqui, comando mkdir, ela vai se chamar aplicativo Brasileirão. Eu vou abrir ele aqui, meu aplicativo Brasileirão, e vou dar um comando chamado code ponto. Esse code ponto vai abrir um novo VS Code já com dentro da nossa pasta aplicativo Brasileirão. Volto aqui no meu terminal. Tá vendo aqui aplicativo Brasileirão. E nós vamos dar um comando chamado npm install. O npm ele vai trazer um Node.js para o nosso projeto. E é através do Node que nós vamos trazer aí a implementação do React e entre outras extensões dentro do aplicativo. Instalei. Agora vamos dar um npm create react app e o nome da nossa aplicação. Vai se chamar app Brasileirão. Opa. Vou colocar aqui. Caso o npm não funcione, vocês podem utilizar o npx, create, react, app Brasileirão. Pronto, está sendo criado. Ele vai demorar um pouquinho, a depender da performance da máquina de vocês, mas ele não costuma demorar tanto. Como vocês podem ver aqui, ele já começou a criar a minha aplicação. Então, app Brasileirão. Aí ele está instalando as dependências necessárias. Ele vai instalar o package.json, vai instalar o Node, vai instalar outras extensões também. Como vocês podem ver aqui, ele está instalando o React, está instalando o DOM, o React Script, o CRA Template, entre outros. Vocês podem fazer a nomeação da pasta conforme vocês desejarem. Enquanto está instalando, nós vamos utilizar outras duas ferramentas, que é a API Futebol. Então, entram nesse link e façam o cadastro de vocês, aqui em cadastrar, e vocês vão receber a chave e a documentação da API, certo? Em outra guia, vocês entram dentro do Postman, vocês podem baixar ou acessar ele online, e dentro do Postman, vocês vão criar um novo workspace, que é a sua área de trabalho. Aqui, ó.
Vamos ver se criou. Prontinho. Nota que aqui ele me deu 2 comandos, cd app brasileirão e um npm start. Aqui em cima nós temos outros comandos também. Tem o npm start, que é para startar a sua aplicação. npm home build, que é para fazer o deploy para produção. O npm test, que é para testar o teu deploy. E o npm run eject, que é para sair das ferramentas. Então, vamos começar. Vamos abrir aqui a nossa aplicação com cd app brasileirão. Viram que mudou aqui, né? Aqui do lado, nós já temos acesso a algumas informações. Temos aqui os módulos do Node, temos a pasta public, temos a pasta raiz, chamada de CRC. Dentro da pasta raiz, nós temos a aplicação appjs e appcss. Nós vamos mexer nela e aqui em public a gente não vai mexer em nada por enquanto. Aqui em CRC, nós vamos criar uma nova pasta chamada componentes, dessa forma. Dentro de componentes, nós vamos criar aqui o arquivo chamado classificação.js. E vamos criar um novo arquivo também, ou melhor, aqui fora, vamos criar mais uma pasta. Essa pasta vai se chamar mocks. Dentro do mocks, vamos criar um arquivo chamado classificação.json. Ok? Bom, nós vamos trabalhar inicialmente com a classificação. Para isso, nós vamos aqui naquela instância da API Futebol, aqui em documentação. A parte de classificação está aqui em tabela. Então, aqui ele dá a requisição para a gente, como chamar. A gente vai chamar ela, campeonato, /id e traço tabela. Aqui no Postman, nós vamos colar essa requisição. O campeonato atual que está ocorrendo é o 10º. Então, no lugar dessas chaves aqui, você vai colocar o número do campeonato, que é o 10º campeonato, /tabela. Outra coisa importante também é aqui no header. No header, você tem que colocar a sua autentificação. Aonde você vai pegar esses dados? Aqui em autenticação, ele ensina a utilizar. Então, para autenticar na API, use authorization better e dentro a sua chave. A sua chave, ela vai estar aqui em API case. Então, você vai utilizar a chave live, ok? Aqui em header, authorization, em value, better, espaço, a sua chave do live. E vai apertar send. Vocês podem fazer até 100 requisições dentro dessa API. Status 200, então a nossa API está funcionando corretamente, aqui tem os dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esses dados. Vocês podem apertar aí Ctrl A, depois Ctrl C, vamos no nosso VS Code. Aqui em mocks, no arquivo classificação.json, nós vamos trazer esses dados aqui. Primeiro vocês vão aprender a consumir dados de um JSON no mocks, e depois, na próxima aula, vamos aprender a como consumir os dados diretamente da API em tempo real, certo? Pronto, já temos o classificação.json, agora vamos criar a nossa primeira função aqui no classificação. Importante notar que um arquivo JSON, ele é organizado da seguinte forma.
Aqui ele vai ter um dicionário e, e dentro dele vai ter várias arrays aqui. Então, nós temos a tag posição, pontos, time. Dentro de time, temos a subtag time ID, nome popular, sigla, escudo. Então, ele segue uma hierarquia, como vocês podem notar aqui, certo? Isso é importante identificar, porque na nossa função, nós vamos chamar essas tags aqui, cada um desses pontos. Então, vamos lá. Em classificação, vamos começar. é, Deixa eu ver. Certo. Vamos começar em classificação da seguinte forma. Nós vamos importar inicialmente o nosso React. Import React. Já preenche automaticamente. Depois, nós vamos utilizar a importação de uma biblioteca que vai ler o nosso arquivo de classificação JSON. O nome dessa biblioteca, ela se chama JSON.data, ou data, né? Aí, gente, from, esse arquivo ele vem lá da nossa pasta raiz. Deixa eu ver aqui. Pasta raiz, mock, classificação.json. Pronto, chamamos aqui, deixa eu dar um salvar. A gente pode testar também a nossa funcionalidade aqui, ó, com npm start. Isso vai fazer com que abra uma nova guia com a nossa aplicação React. Aqui. Vamos voltar lá. Bom, vamos criar uma função. Essa função, ela vai receber alguns elementos. Lembrando que as funções, elas recebem, ela tem essa seguinte estrutura aqui. As funções dentro de um projeto React. Você vai chamar o function, vai dar o nome da função, aqui nós vamos dar um function data display. Eu vou criar uma constante. Em JavaScript, nós temos três tipos de variáveis, né? Antigamente tinha um var, vamos supor aqui um var display data, mas o var ele se tornou obsoleto e no lugar dele substituíram pelo let. O let é uma variável mutável, então você no JavaScript você tem a possibilidade de mutabilizar uma variável, ou seja, chamar ela aqui de display data e depois a gente transformar essa variável com outro nome, por aí vai. Mas eu não quero que essa variável display data seja uma variável mutável. Então, no lugar do let, nós vamos utilizar um const, que é uma constante, certo? Essa variável display data, ela vai receber o nosso JSON data e nós vamos usar uma tag chamada .map. O map, ele vai mapear o nosso JSON, ele vai ler as informações do nosso JSON. Para isso, eu quero que o nosso JSON seja lido as nossas informações. Em seguida, vamos abrir aqui uma chave. Isso. E essa chave,
Aí, um minuto. Ok, esse vai ali, esse vai aqui, esse vai aqui. Ok, certinho. Aqui vem assim. Essa eu quero que o retorno traga agora as informações daquele JSON que nós copiamos lá da API. Vamos criar uma tabela. Essa tabela vai conter as seguintes informações. Primeiro, deixa eu apresentar aqui novamente. É, naquela tela de classificação que estava aqui, nós tínhamos ali várias colunas, por exemplo, Brasileirão, classificação. Pronto, aqui, mais ou menos assim. Tinha ali o Brasileirão, tal, partidas, classificação em partidas. Na classificação tínhamos ali o escudo, o nome do time e as demais colunas com essas outras informações aqui, certo? Nós vamos fazer quase parecido. Então, nós vamos criar aqui a nossa tabela. Dentro da nossa tabela, vou pegar isso aqui, nós vamos criar nossas colunas. A primeira coluna é a coluna de escudo. Nós vamos aqui fazer a importação do escudo. Como isso vai funcionar? Dentro do nosso classificação JSON, nós temos aqui, ó, o time e dentro do time nós temos o escudo, o elemento filho aqui. Nós vamos trazer essas duas informações, time e escudo, para a nossa variável aqui, a nossa constante, conseguir encontrar essa informação. Então, nós vamos informar ali que essa informação está dentro de time e dentro de time no elemento escudo, ok? Finalizou aqui, prontinho. As demais formas, as demais colunas vai ser dessa mesma forma. Então, nós vamos criar aqui. Eu já vou copiar isso aqui, né? Que facilita muito a vida da gente. Vamos lá. Então, vamos agora pegar o nome do time. Então, é info, traço, time, ponto, nome popular. O próximo é o info, ponto, posição. Próximo, info, ponto, pontos. Próximo, info, ponto, vitórias. Próximo, info, ponto, empates. Info, ponto, derrotas. Info, antes disso, eu vou copiar aqui, né? Info.goals pro. Por quê? Porque tá aqui, ó. Goals pro. Você tem que copiar os elementos de acordo com o que está aqui no JSON. Não pode ser diferente, senão ele não vai achar. Próximo é info.goals contra. Já até achou aqui. E por fim, info. Aí tá. Saldo de gols. Muito bem.
Criamos aqui a nossa chamada. Vamos organizar aqui o nosso documento. Formatar para ver se está tudo certinho, bonitinho, ok? Tá. Nota aqui que a nossa função e a nossa constante, elas ainda não estão ativas. Então, nós vamos ter que torná-las ativas. Deixa eu só consertar aqui. React. Pronto, agora sim. Letra maiúscula. Dentro da nossa função, eu quero um retorno. Então, aqui, vamos retornar o quê? Um container, e nesse container nós vamos trazer a nossa tabela com as colunas, o nome dessas colunas apresentáveis para o usuário e as informações que dela advêm. Então, como criamos um container? Aqui com uma div, abrimos essa div, vamos trazer aqui, né, a tabela, o nosso elemento HTML, vamos dar um nome para essa tabela de table. Eu costumo colocar o nome das classes em inglês, porque facilita lá no CSS. Vamos utilizar o elemento search, nem sei como pronunciar isso, mas é isso aí. E agora vamos criar aqui a nossa tabela, o nosso HTML. Então, vamos lá, tr, em tr, vamos trazer aqui a primeira coluna, que é escudo, mas eu não quero que tenha o nome escudo, certo? Eu quero que só apareça a imagem. Então, vai ser vazio. Vamos para o próximo. Aqui vai ser o time. Depois de time, a posição. Passou a posição, eu quero os pontos, exibir os pontos para o meu usuário. Passou os pontos, nós vamos exibir as vitórias. Passou as vitórias, vamos mostrar os empates. Empates. Por fim, derrotas, gols, gols contra e saldo de gols. Ok? E até aqui, imagino que sim. Antes de fechar a nossa, a nossa, a nossa tabela, nós vamos começar a trazer aqui os nossos elementos, a função e o display. Vamos começar aqui com a nossa constante display data. Eu quero que ela seja que, que a minha função aqui, ó, ela seja executada dentro desse container aqui. Então, antes de finalizar a tabela, nós vamos trazer ela para cá. Então, tbody e o nome da nossa constante. Opa, display data. Vamos ver aqui se ativou. Ó, ativou, já mudou de cor. E agora a nossa função. Como é feito isso? De uma forma bem simples. Export default JSON data display. Ativíssimas. Muito bom. Ok.
Acho que aqui não vamos mexer mais em nada por enquanto. Vamos agora aqui trazer essa compilação para a nossa aplicação, através do nosso app.js. Nós não vamos usar essa logo aqui. Vamos importar o nosso React, né? Então, aqui, import, opa, React, nossa senhora, React. Nós vamos importar o nosso arquivo que nós acabamos de criar, que é o arquivo de classificação. Ele está dentro da pasta componentes barra classificação. E dentro do botão que nós vamos criar, eu quero que seja exibida uma imagem de troféu. Para isso, nós vamos utilizar uma biblioteca específica do React de ícones. Então, o nome desse ícone, ele se chama Faropi. Opa, faltou um R aqui. Não. Faropi. Vou tirar esse T. Uhum. E ele vai trazer lá da lib React icons barra. Para funcionar direitinho, vocês precisam instalar essa biblioteca aqui dentro do aplicativo Brasileirão. Então, vocês vão no seu terminal, vai digitar npm install e o nome da biblioteca. Ele vai instalar essa aqui como módulo e também aqui no package.json. Então, se vocês forem olhar depois com mais calma, vocês vão ver essa lib aqui, ok? Vamos voltar lá, importamos certinho. Bom, aqui, ó, nós não vamos precisar disso aqui. Então, vamos tirar. Vamos trabalhar com esse container aqui. Nesse container, em função, nós vamos criar duas constantes. O que eu quero desenvolver aqui? Eu quero desenvolver um estado onde o usuário, quando ele clicar em classificação, seja exibido de forma assíncrona os dados de classificação, e quando ele clicar em partida, seja exibido de forma assíncrona os dados de partida. Então, nós vamos criar aqui uma constante. Vamos dar o nome para essa constante de sessão ativa. Nós vamos utilizar um estado, tem até que importar ele aqui. A gente pode importar aqui. Ele se chama useState, esse mesmo. Set sessão ativa. Costumamos escrever nomes de props, variáveis, constantes, assim, caso ela seja um nome duplo, com duas palavras. Então, a primeira inicial minúscula, a segunda inicial da próxima palavra maiúscula, ok? Vamos utilizar aqui para essas constantes o useState no estado. Esse useState se chamará classificação. Ok? Opa. Outra constante. Dessa vez, eu quero trazer ali, dentro do useState, dentro de classificação, os dados da seção. Então, dados seção. Como vai funcionar?
Vamos trazer aqui os state. Como já tem um declarado ali, nós só fazemos assim. Uhum. E por fim, nós vamos criar outra constante chamada handle sessão click. O que que o handle sessão click vai fazer? Ele vai adicionar um evento, o evento de clicar no botão e atualizar a sessão. Então, aqui temos a própria sessão, onde vamos trazer ali o use state, sessão ativa, com os dados da sessão. Opa, sessão. Assim e assim. Bonitinho. Criamos a função, agora vamos trabalhar com os returns. Em return, dentro do nosso container aqui, da nossa div, nós vamos criar um título da aplicação, né? H1. Vamos chamar Brasileirão 2023 desenvolve o stack em março. Número do nosso time aqui, 4. Não, vou deixar assim. Só desenvolve o stack, né? Tá mais bonitinho. Vamos dar, né? Peraí. Então, desenvolve full stack. Full stack desenvolve. Muito melhor. Já temos o título. Vou criar mais um container aqui. Dentro desse container, eu quero o botão. Então, nós vamos criar aqui o botão de classificação. Vamos dar o nome aqui. O nome desse botão vai ser seção 1. Seção ativa. Seção ativa igual. Sobre alguns atributos dentro do JSON, é importante compreender que, que esse operador aqui, de igual, ele vai fazer o seguinte. Deixa eu lembrar. Ele traz uma igualdade, mas é uma igualdade estrita, ou seja, o igual do igual, sabe? Ele vai comparar ali a igualdade entre todos os valores. E se o valor é igual em tipo e em valor, por isso que é algo estrito, sabe? Então, aqui, por exemplo, seção ativa igual, classificação, classificação, tá certo? Classificação. Essa expressão aqui, ela vai verificar se o valor da variável seção ativa é exatamente igual à string classificação. Caso seja verdadeira, a classe ativo é adicionada ao botão correspondente. Se for ao contrário, nada é adicionado, certo? Vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento. Classificação. Tananã, aqui. Se for igual, ele vai trazer os dados.
Eu quero aqui dentro do evento do botão colocar um clique. Quando o usuário clicar, acontecer alguma coisa, certo? Então, a função do onClick, ela está aplicada à constante, à última constante que criamos, o handle sessão click. E por hora, vai trazer ali, verificar o ID de classificação. Ok? Aqui. Antes de finalizar o nosso botão, eu quero trazer aquele ícone Fatrop que nós chamamos ali no React Icons. Então, nós vamos trazer ele aqui. Vamos dar um nome para facilitar ali no nosso CSS. Ícone traço troféu. Ok? Barra e fechei. Bonitinho aqui. Antes de finalizar o nosso container aqui, nós vamos precisar ativar ali a, a apresentação da compilação da nossa função. Então, aqui, após a div, a subdiv que nós criamos, nós vamos trazer os dados da seção ativa, que vai ser igual estritamente à classificação que for. Opa, não é esse não. Se ela for verdadeira, isso aqui é um classificador booleano, end. Então, classificação e lá os dados do nosso arquivo classificação, os dados presentes ali da seção. E nós vamos fazer. Não, estava certo mesmo. Sim. E aqui nós finalizamos assim. Deixa eu ver se vai dar certo. Pode ser. Certinho. Ok, ok. Vamos arrumar aqui. Vamos formatar para não ter nenhum errinho. Tudo ativado. Vamos lá. Pronto. Pelo que eu vejo aqui, ó, no nosso terminal, não tem nenhum problema. Vamos ver se ele trouxe. Ah, muito bem. Vê que ele trouxe as informações, mas ainda não está formatado. Nós não formatamos o nosso CSS. Aqui é o ícone de troféu, botão, tal. Aqui o Brasileirão 2023 desenvolve. Agora falta uma coisa aqui, né? Tipo, tá o botão de troféu. Não tem como o usuário saber que isso aqui é um botão. Então, nós vamos dar um nome para ele. Vamos colocar aqui. Acho que aqui funciona. Aqui, antes do botão. Classificação. Classificação. Vamos ver lá. Opa, peraí. Pronto. Muito bem. Já criou aqui. Vamos trabalhar no nosso CSS. Por fim, vamos pegar aqui o nosso CSS. Depois vocês terão um trabalhinho de mexer aqui, ó, nessas coisas. App logo, mídia, todas essas coisinhas aqui, tá bom? Por hora, nós vamos utilizar os seguintes dados que eu já salvei aqui para a nossa tabela. Nós vamos configurar o nosso header aqui depois e vamos configurar ali a nossa tabelinha. Aqui, app header,
Eu quero trazer mais esses dados aqui. Vou tirar esse background escuro. Vou deixar um branco. Aqui eu vou querer essa cor aqui do RGB, então vou tirar esse white. E um padding de 20 px. Opa, deixa eu tirar isso aqui também, que não faz sentido. Esse aqui a gente vai deixar aqui flexível. Esse aqui a gente vai tirar, não tem porque tá aqui também. Não nesse momento. E também vamos tirar essa logo aqui, que também não faz sentido, né? E o próximo ícone, vamos trabalhar com o troféu. Ah, é, ele está centralizando o texto no centro da tela. Nós vamos mudar isso para ele trazer da direita para a esquerda. Left. Ok. Vamos trabalhar aqui com o nosso ícone troféu. Eu quero. Ícone troféu, acho que eu escrevi certo. Isso. Eu quero que o nosso ícone de troféu ele tenha essas designações aqui. Que ele fique na vertical, que ele seja da cor verde, tamanho máximo de 100% da tela, com ajuste automático, a margem de 40 px, o tamanho máximo da espessura da margem de 10 px e a fonte de 20 px. Aí, vamos construir a nossa tabela. Na tabela geral, eu quero que ela ocupe 100% da tela e que a borda esteja no estilo collapse. Não obstante, nós vamos trabalhar com as tags que estão na nossa tabela, que é a TH e a TD. A gente pode fazer assim, para resumir. Assim, padding de 12 px, text align center, border de 1 px na cor cinza claro. Eu também vou querer que a fonte seja negrito, tamanho 20 px. Para trabalhar a imagem do escudo, nós vamos trazer um elemento aqui separado. Então, a classe table, o elemento img lá da imagem. Tamanho máximo 100%, com ajuste automático, 40 px e a espessura da margem de 10 px. Ok? Vamos continuar aqui trabalhando com o TR. Acho que a gente pode colocar ele aqui. TR. No TR, nós vamos ter um rede de 40 px. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Bom, aqui a gente tem que ajustar lá no app, ele está centralizando aqui na tela novamente, mas as informações aqui já estão certas. A gente também, vamos tirar o bold das linhas, deixar sem o negrito, deixar negrito somente as colunas. Aqui está o botão bonitinho, depois vocês podem estilizar o botão de outras formas. Vamos só finalizar aqui, tirar o bold das linhas e tentar ajustar isso aqui na tela.
Se bem que aqui também tá bonito, né? Que a gente pode trazer, então, criar outros elementos na aplicação aqui, filtros, colocar algumas imagens aqui. Vamos deixar assim mesmo, então. Vamos só alterar essa parte aqui. No caso, é o TR. O TR não vai ter o bold, então. Opa, não pegou. Vamos ver o que aconteceu. Vamos aqui na nossa classificação. TD. Ah, é o TH. A tag TH. Vamos aqui no nosso app. Tiremos dali. Tananã. BR. Vamos ver se assim vai funcionar. X. E vamos trazer aqui o elemento do TH separado. Vamos ver se ele vai aceitar essa hierarquia. Vou tirar esse font size aqui, que não faz sentido, já tá ali em cima. Fazer só o bold para outra hierarquia. Mas, menino, vamos ver o que aconteceu aqui no inspecionar. Na dúvida, o inspecionar ajuda. Ó, ele tá pegando ali no table TD e aplicando o bold. Aqui. Ah, danado. Bem aqui, olha só. Vamos tirar ele daqui. Agora tem que dar certo. Deu certo. Vamos ver. Prontinho. Primeira aula da nossa aplicação finalizada e realizada com sucesso. O que vocês vão desenvolver agora, a tarefinha de hoje, é fazer o botão de partida. Vou até facilitar aqui para vocês, viu? Vamos criar o botão de partida. Só duplicar aqui e trazer a informação de partida. Aqui em componentes, vocês vão criar o arquivo partidas.js e aqui no Mox vocês também vão criar o arquivo partidas.json. Lembrando que aqui na API as partidas elas estão aqui nas rodadas. Rodadas não, na própria partida. Branquinho, aqui. Então vocês vão pegar elas, vão trazer para cá, requisição, copiar o JSON lá para dentro do ambiente e fazer a apresentação. Mais ou menos dessa forma aqui. Tá vendo? Vamos mostrar a rodada. Ah, já está na rodada 10ª. Vamos ver aqui a 10ª. Isso. 10ª rodada. Então vai apresentar ali o time que vai jogar, saldo de gols. Dá para trazer também o horário, o dia e o horário que eles vão jogar e etc. Mas pode fazer nesse mesmo estilo que estava aqui, tá bom? Sendo esse tipo de tabela, com esse tipo de coluna, para facilitar a vida de vocês. Nos vemos mais tarde.